Agora, nós vamos trabalhar o artigo. Quero perguntar, você sabe o que é um artigo definido? O artigo indefinido? Você pode chegar para mim e vai falar para mim, professor, você deve estar de sacanagem com a minha cara. Não estou falando sério. Comumente, essa classe gramatical ela é abordada por diversas bancas examinadoras e muitos alunos conseguem errar o emprego do artigo. Às vezes você pode falar, professor, é só decorar o definido e o indefinido. Sim, mas além de você decorar, você tem que saber contextualizar dentro do texto, trazendo o aspecto semântico do texto. Além disso, tem que dominar o paralelismo sintático dentro do artigo. E aí nós vamos abordar nesse tópico o paralelismo tanto na banca Sebrasp quanto na banca IADS. Tá preparado? Vamos que vamos, abençoadinho. Comigo, na tela. Olha lá. A bola da vez chama-se artigo. Professor Maravilha. O artigo, como já sabemos, é uma classe gramatical variável e tem três aspectos. Vamos lá, ó. Primeiro, é o aspecto morfológico. O artigo morfologicamente é uma palavra variável. Se é variável, você já sabe pela fé que ele vai se flexionar. Sim ou não? Em gênero e em número. É uma palavra variável que se antepõe, ó. Se antepõe a um substantivo. O artigo tem que vir antes do substantivo? Sim, ó. Se antepõe a um substantivo. Para definir o substantivo ou para indefinir o substantivo. Tá vendo o aspecto semântico como é importante? Indicando-lhe, o artigo vai indicar ao substantivo o gênero, ao gênero que o substantivo pertence. Masculino, o, os, feminino, a, as. E o número, né? O número do substantivo. Se é singular ou se é o quê, por favor? Plural. Muito bem. O aspecto sintático. Olha lá. O aspecto sintático. O artigo, tanto definido quanto o indefinido, é um termo que funciona sintaticamente sempre como adjunto adnominal. Adjunto adnominal tem que estar junto do substantivo. É um determinante. Ele determina, ele qualifica o substantivo, ok? Agora, o aspecto semântico, que é muito cobrado em prova. O aspecto semântico. O artigo não tem valores embutidos em si. O artigo sozinho, o definido, o, a, o, as, o indefinido, uma, umas, um e uns, sozinho ele não tem efeito semântico nenhum. Mas, quando se liga a um substantivo dentro de um contexto, dentro de um texto, ele passa a desempenhar inúmeros papéis discursivos. Ele pode individualizar o substantivo dentro do texto, ele pode generalizar o substantivo dentro do texto, ele pode indicar conhecimento, ele pode indicar desconhecimento, ele pode trazer uma apreciação ao substantivo ou ele pode depreciar o substantivo. Ele pode determinar o substantivo dentro de um contexto ou ele pode indeterminar o substantivo. Então, querido, olha para mim. O artigo, ele tem quantos aspectos? 3. O aspecto morfológico, o aspecto sintático e o aspecto semântico. Vem que vem. Vamos continuar. Ó, coloquei para você aqui, queridão, uma nota. Você já ouviu falar de um assunto chamado reescritura? Comumente cai muito em prova. Dá uma olhadinha aqui para mim, por gentileza. A reescritura é um assunto abordado por diversas bancas examinadoras. Reescritura, você vai reescrever. Você pode escrever frases, pode escrever orações, períodos e pode escrever parágrafos e até mesmo textos. Vai depender do comando do examinador. Só que há dois tipos de reescritura. A reescritura gramatical, que ele trabalha somente o aspecto da gramática.
Então, quando ele reescrever perguntando no comando da prova, a reescritura gramatical, você só vai ver o aspecto gramatical, ok? Mas há uma outra reescritura, que é a reescritura semântica, que ele vai trabalhar a paráfrase. O que é parafrasear um texto? Você reescreve o texto, mantendo o sentido, a coerência, a lógica do texto, ok? E aí tem uma terceira reescritura, que ele vai reescrever buscando tanto o aspecto gramatical, que é a gramática, quanto o aspecto semântico, que é a paráfrase. E aí como é que eu sei, Valério, se a questão vai abordar a reescritura gramatical, se a questão vai abordar a reescritura semântica, que é o texto, ou se a reescritura vai abordar tanto a gramática quanto o texto? Como é que eu sei? O comando da questão. O comando, o examinador vai dizer que tipo de reescritura ele está exigindo naquela questão. Presta atenção que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Vem comigo na tela. Reescritura é um assunto comumente abordado em todas as provas de concurso público, ó, trabalhando o aspecto semântico, que é o sentido, é a paráfrase, e o aspecto gramatical, que é a gramática. E o semântico e gramatical ao mesmo tempo, ó, que ele trabalha o sentido e a gramática ao mesmo tempo. Portanto, é indispensável que o candidato compreenda o comando do examinador para fazer uma excelente, uma exímia prova. Olha o que eu falei para você, ó. A reescritura, ela pode ser, ó, semântica, vai trabalhar o sentido, vai trabalhar a paráfrase. Ele traz o texto e ele reescreve buscando o sentido, a coerência, as ideias originais do texto. Ele quer só a paráfrase, ok? Mas a outra reescritura é a reescritura gramatical, que ele vai trabalhar a gramática, ele vai trabalhar aqui o ponto de vista gramatical, as funções sintáticas, a concordância, a regência, a colocação, a pontuação. Então você vai ver todos os aspectos gramaticais. Aí dentro do aspecto gramatical, comumente a banca cobra assim, ó. A reescritura mantendo a correção gramatical, aí você sabe que ele está trabalhando a reescritura gramatical, a gramática. A reescritura mantendo a norma padrão. Aí ele trabalha só o aspecto gramatical, ele não quer a gramática. Então, vai depender do comando da questão. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, quando o examinador perguntar para você na prova, o período poderia ser reescrito, mantendo a ideia original do texto, ele quer só a reescritura semântica, ele quer a paráfrase. Você não vai ver nada de gramática, ok? Entretanto, quando o examinador perguntar para você, o período poderia ser reescrito, mantendo a correção gramatical. Aí você sabe que ele só quer a gramática. Você não vai ver o sentido do texto. Ok? Agora, existe uma terceira possibilidade, que ele vai fazer a junção das duas escrituras. Ele vai perguntar, o período poderia ser reescrito, mantendo a ideia original do texto e a sua correção gramatical. Aí ele quer ambas as reescrituras, tanto a semântica, que é o sentido do texto, quanto a correção, a gramática. Você vai ver a gramática também. Então, é ambas. Agora, nesse tipo de questão de reescritura, que ele une ambas, tanto a semântica, que é a paráfrase, quanto a gramática, que é a correção gramatical, fica fácil. Basta você fazer a gramática. Se a gramática estiver correta, aí você tem que ir ao texto, ver se o sentido é o mesmo. Todavia, ao analisar a parte gramatical, se houver um erro de vírgula, crase, concordância e qualquer outro erro de sintaxe, você não precisa retomar o texto. Você não precisa retomar o texto para ver o sentido. Vá diretamente, ok? Vou te mostrar melhor isso. Vem que vem. Olha lá, vamos entrar no artigo. Valério, o artigo é uma classe gramatical variável? Sim. É um determinante? Sim.
Ó, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Vamos embora. O artigo definido, o, a, os, as, é uma classe variável, se flexiona, que se antepõe. O artigo ele nunca vem depois do substantivo. Ele vem o quê, por favor? Antes de um substantivo. E o artigo, ele vai determinar, o artigo definido, ele determina o substantivo de modo preciso, específico, particular, exato. Então, o artigo definido dentro do texto, ele é fundamental. Ele determina o substantivo de modo preciso, específico, particular e exato. Olha a carga semântica aqui, querido. O artigo definido, quanto à correção gramatical, a gramática, ele pode ser retirado do texto. Pode ser retirado? Pode. Levando o substantivo que ele determina para o sentido genérico, indefinido, indeterminado. Quanto à semântica, que é o sentido do texto, não, o artigo definido não pode ser retirado do texto. Por que não? Com ele, você determina o substantivo. Sem ele, você generaliza o substantivo. Então, ele não pode ser retirado. Cuidado. Será um determinante. O artigo definido é um determinante na função sintática, de adjunto adnominal. Todo artigo, sintaticamente, é um adjunto adnominal. E o artigo definido? Só haverá artigo se houver o quê, por favor? Substantivo. Já que o artigo é o determinante e o substantivo é o determinado. Vamos embora. Vamos ver se você está de fato entendendo a minha linguagem. Vem que vem. Ó, vamos fazer aqui, ó. Como é que a gente vai começar aqui? O jornalista fez a redação. Veja só que eu tenho uma coisinha para você, ó. Valério, o que está em cima, não posso esquecer, ó. É uma análise, ó. O que está em cima, segura na minha mão aqui, querido. O que está em cima é uma análise morfológica. Perfeito, professor. Análise morfológica. O que está embaixo será uma análise sintática. Será uma análise sintática. Muito bem. Vamos começar pela análise morfológica. Revisando. Esse O, morfologicamente, ele é um artigo. E o artigo, ele deve acompanhar dentro de um texto, de um contexto, o substantivo. Já que só existe artigo, se existir o substantivo. Fez. Fez é uma ação. Se é ação, é um verbo. Esse A, novamente, é o que, Valério? Artigo. E o artigo deve acompanhar dentro de um contexto um substantivo. O artigo é o determinante e o substantivo é o determinado. Agora, querido, vamos lá, Valério. Esse artigo aí, esse artigo aqui, o jornalista, esse O, ele é um artigo que? Definido. Ele é um artigo definido. Então, quando eu digo o jornalista fez a redação, veja a carga semântica. Trata de um jornalista determinado, preciso, exato, particular. Não é um jornalista qualquer. Eu sei quem é o jornalista. Fez a redação. Esse A é um artigo. E é um artigo que? Definido. Fez a redação. Ele fez qualquer redação? Não. Ele fez a redação. É uma redação precisa, particular, exata. Ok? Então, olha o aspecto semântico. Agora, sintaticamente, todo artigo sintaticamente, diga, ele é adjunto o quê, por favor? Adnominal. E já sabemos que o adjunto adnominal é uma função sintática, é um termo acessório que determina, que qualifica o substantivo, ok? Esse A é artigo. Sintaticamente, todo artigo é adjunto o quê, por favor? Adnominal. Ele determina, ele particulariza, ele qualifica o substantivo redação. Então, o que está em cima é análise morfológica. O que está embaixo é análise o quê, por favor? Sintática. Como eu venho dizendo, se você dominar o aspecto morfológico, você jamais errará o aspecto o quê, por favor? Sintático. Perfeito. Agora, vem que vem. Olha a frase aqui de baixo. Jornalista fez redação. Ó, jornalista fez redação. Eu tirei o artigo. Tirou o artigo? Sim, ó. Se eu tirei o artigo, jornalista é substantivo,
Fez continua sendo uma ação, verbo. Redação continua sendo o quê? Um substantivo. Mas se você prestar atenção, eu tirei aqui o quê, Valério? Jornalista fez redação, eu tirei o artigo. Quando eu tiro o artigo, esse substantivo, ele é tomado no sentido que genérico, impreciso, indeterminado. Então, o jornalista fez redação, trata de qualquer jornalista. É um jornalista qualquer. É genérico, é impreciso, é indefinido, é indeterminado. Fez a redação. Eu tirei o artigo. O substantivo foi tomado no sentido o que, Valério? Genérico. Fez redação. Ele fez qualquer redação. Sentido impreciso. Sentido indeterminado. Indefinido. Ok? Então, muita atenção. Agora, eu tenho uma novidade para você. O que você tem para mim aqui, Valério? Vamos trabalhar aqui. Eu tenho aqui para você uma reescritura. O que eu preciso de você aqui, ó? Vamos trabalhar aqui, ó. Veja que aqui eu terei uma reescritura. Aqui eu tenho uma reescritura, sim, ó. Só que há dois tipos de reescritura. Primeiro, é reescritura semântica. Ó, a reescritura semântica. Ele vai trabalhar o quê, Valério? A reescritura semântica, queridão, ele vai trabalhar o sentido. Ó, ele vai trabalhar o sentido. Ele vai trabalhar a paráfrase. Ele vai parafrasear, ele vai reescrever mantendo o sentido original. Então eu quero perguntar para você. Vem comigo aqui, ó. Se ele perguntasse assim para você, ó, o período, abre aspas, o jornalista fez a redação, fecha aspas, poderia ser reescrito. Atenção, poderia ser reescrito. Jornalista fez redação. Mantendo o sentido original do texto, eu quero perguntar, eu mantenho o sentido original do texto? Eu tenho uma escritura semântica? Eu mantenho o mesmo sentido? É uma paráfrase? Não. Nesse caso, o item seria o quê, por favor? Errado. Por que errado? O período, abre aspas, o jornalista fez a redação, fecha aspas. Olha o artigo definido. O artigo definido, ele determina o substantivo jornalista. O artigo definido A determina o substantivo redação. Então, nesse período aqui, a carga semântica, o sentido é que trata de um jornalista determinado, trata de uma redação determinada, específica, precisa. Se eu reescrever, jornalista fez redação, eu tirei o artigo. Esse jornalista foi tomado no sentido genérico, trata de um jornalista qualquer. Essa redação foi tomada no sentido genérico, é uma redação qualquer. Então se ele perguntasse o período, abre aspas, o jornalista fez a redação, fecha aspas, poderia ser reescrito, mantendo o sentido original do texto, o item seria o quê? Errado. Então nós não teríamos uma reescritura semântica. Porque o sentido foi alterado. Isso não é o quê, por favor? Uma paráfrase. Então aqui, Valério, eu não teria aqui, ó, uma reescritura semântica. Mas você diz que há dois tipos de reescritura. Sim, ó. Vamos ver se eu tenho aqui uma reescritura gramatical. Ó, vamos ver se eu tenho uma reescritura gramatical. Lembrando que a reescritura gramatical, você vai prestar atenção na gramática. Ó, correção gramatical é a gramática, ok? É a norma padrão, é a norma culta. Então vamos ver se eu tenho uma reescritura gramatical, obedecendo ao viés gramatical da gramática. Se ele perguntasse para mim assim, o período, primeiro eu quero chamar a sua atenção. Quando eu escrevo assim, ó, o jornalista fez a redação, há algum erro gramatical nessa frase? Não. Se eu falasse assim, jornalista fez redação, você consegue visualizar algum erro de gramática? Não. Então, se o comando de prova viesse assim, o período, abre aspas, o jornalista fez a redação, fecha aspas, poderia ser reescrito, atenção, jornalista fez redação, mantendo
poderia ser reescrito mantendo a correção gramatical. Mantendo a correção gramatical. Correção gramatical é o que, por favor? A gramática. Ele não quer o sentido, ele quer a parte gramatical. Posso ou não posso? Posso. O item estaria o que, por favor? Correto. Porque eu posso escrever. O jornalista fez a redação, gramaticalmente está certo, ou eu posso escrever. Jornalista fez a redação, gramaticalmente está correto. Então aqui eu tenho uma reescritura gramatical. Eu mantenho uma correção gramatical, a gramática, eu mantenho. Então eu posso escrever sim. Aí o item estaria o quê, por favor? Correto. Queridão, olha para mim. Você está entendendo como é que a banca examinadora pode perguntar na sua prova? Pode perguntar a reescritura semântica, que é o sentido, ok? Pode perguntar a reescritura gramatical, que é a correção gramatical, que você vai ver o aspecto gramatical, vai ver a concordância, vai ver a regência, a crase, a pontuação, algum aspecto gramatical. E ainda disso, ele pode perguntar ambas as reescrituras dentro da sua prova, ok? Se ele perguntasse assim para você, na tela, se ele perguntasse assim para você, o período, abre aspas, o jornalista fez a redação, fecha aspas, poderia ser reescrito, mantendo o sentido e a sua correção gramatical. O item estaria o quê, por favor? Errado. Porque mantém a correção gramatical, mas não mantém o quê? O sentido. Não mantém a paráfrase. O item estaria o quê, Valério? Errado. É isso aí, queridão. Vamos ver agora isso aqui em prova. Vem comigo. Olha lá, vamos ver como é que a banca Sebrasp trabalhou essa essência. Questão número 1. O emprego do artigo O reflete opção estilística do autor. É um estilo dele, usar ou não usar. Visto que, porque o artigo poderia ser eliminado. O artigo poderia ser eliminado sem prejuízo para o sentido da frase. Ó, sem prejuízo para o sentido da frase, o artigo o, a, os, as, dentro de um contexto, ele não pode ser suprimido quanto ao sentido, porque muda o sentido. Sai de uma determinação e entra numa indeterminação. Portanto, eu nem vou ao texto. A questão já está o quê? Errada. Por que você colocou a questão errada? Porque esse o é um artigo definido. Eu acabei de explicar para você que o artigo definido, o, a, os, as, dentro de um texto, quanto ao sentido, eles não podem ser retirados. Quanto à correção gramatical, que é a gramática, eles podem ser retirados. O comando da questão que é o sentido. Ó, o comando da questão que é o sentido, então não pode. Por isso que é muito importante que o aluno entenda o comando da questão. Ok? Mas, Valério, volta ao texto, por favor. Vou voltar. Vou voltar ao texto por você, ó. Ó, parte integrante do Império Ultramarino Português, o Brasil Colônia, ó, o Brasil Colônia. É um Brasil qualquer? Não. É um Brasil determinado, específico, exato. Refletiu em todo o largo período de sua formação colonial os problemas e os mecanismos de conjunto que agitaram a política imperial lusitânia. Então ele quer esse O aqui, ó. Ele quer esse O aqui. Então, se eu retirar esse O aqui, ó, parte integrante do Império Ultramarino Português, Brasil Colônia. Ah, aí Brasil Colônia, trata-se de um Brasil Colônia qualquer. Passaria a ser um Brasil Colônia qualquer. Então, seria um Brasil Colônia qualquer, indeterminado, impreciso, genérico, mudaria o sentido. Esse O aqui, ó, é o Brasil Colônia. É um Brasil determinado, específico, o sentido do texto. Portanto, o item está o quê, Valério? Errado. Ok? Então, ó, vamos ao item número 2. Preste bastante atenção no comando do examinador. Vamos ao texto. Olha o texto aqui, vamos trabalhar. Questão 2, Banca Sebrasp. Pela jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho, é devida a indenização por danos morais, quando há abuso do poder. Isso é o texto. Agora vem o comando da Banca Sebrasp. É devida
a indenização por danos morais. A correção gramatical, olha a gramática, a correção gramatical do texto seria mantida, caso se fosse suprimido o artigo que define indenização. Ele está falando, queridão, ele está falando nesse artigo aqui, ó. Ele está falando nesse artigo aqui, ó. Então, veja que o comando é muito importante, ó. A correção gramatical do texto, que é a parte gramatical, seria mantida, caso fosse suprimido o artigo que define indenização. A questão está o quê, Valério? Correta. Quanto à gramática, a correção gramatical, o artigo o, a, os, as, eles podem ser eliminados. Quanto ao sentido, eles não podem. O comando, pergunto eu a você, o comando quer o sentido ou quer a gramática? Quer a gramática. Então, gramaticalmente, eu posso dizer, pela jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, é devida à indenização, gramaticalmente eu posso falar, ou eu posso falar, é devida indenização. Posso, Valério? Posso. Ah, mas vai mudar o sentido? O sentido muda, abençoado. Mas o comando, ele quer o sentido? Não. Observa o comando. A correção gramatical, que é a gramática, seria mantida, caso fosse suprimido o artigo que define indenização. Portanto, o item está o quê, por favor? Corretíssimo. Maravilha, Valério. Vamos para a próxima. Questão 3. Banca Sebrasp ainda. Sem prejuízo para a correção gramatical. O que é correção gramatical, abençoado? É a gramática. E para o sentido do texto, opa, olha o sentido. Preservando a ideia original, preservando a semântica, preservando a coerência. Sem prejuízo para a correção gramatical, que é a gramática, e para o sentido do texto, que é o sentido. O período, ó, tirando o texto. Nos últimos anos, dezenas de escolas foram fechadas no interior de estados. Ou melhor, de estado. É um estado qualquer, não tem artigo, ó. É um estado qualquer? Sim, ó. Esse substantivo aqui, estado, não tem artigo, está sendo tomado no sentido genérico, impreciso, indeterminado, por escassez de alunos. Isso é o texto. Agora ele vai reescrever. Poderia ser reescrito como? Poderia ser reescrito como? Fecharam-se nos últimos anos no interior do estado, no interior do estado, dezenas de escolas por escassez de alunos. Olha o erro aqui, ó. Essa reescritura está prejudicando o aspecto semântico. Veja comigo aqui dentro do texto. Olha o texto. Nos últimos anos, dezenas de escolas foram fechadas no interior de estado. É um estado qualquer. É um estado impreciso, indefinido, indefinido, indeterminado. Ok, reescreve. Vamos reescrever. Fecharam-se nos últimos anos no interior do estado. Esse do estado aqui, ó, nós temos uma contração. É B mais O. Veja bem. Ó, esse O, esse D é uma preposição. Preposição essencial. Esse O é um artigo definido. B mais O, eu tenho 1, 2, 3 fonemas. B mais O vai virar o quê? Do. Eu perdi fonema? Perdeu. Se eu perdi fonema, eu tenho aqui uma contração. E é uma contração entre dois sons foneticamente diferentes. O D tem um som e o O tem um som. Então, ó, do estado, esse D é preposição, esse O é artigo. E o artigo está acompanhando o substantivo. Então, quando eu reescrevo, no interior do estado, é um estado determinado, é um estado preciso. Eu sei qual estado é. Então, mudou o sentido? Mudou o sentido. Portanto, o item está o quê, por favor? Erradíssimo. Maravilha. Agora, vamos abordar o artigo indefinido. Mas antes, olha aqui para mim. Antes de abordar o artigo indefinido, nós vamos tomar uma água. Já voltaremos.